informamos no início do Show da Notícia a respeito de um caso suspeito de ebola aqui em São Paulo. Um paciente que veio da República Democrática do Congo, onde começou esse surto na África e está em observação lá no Instituto Emílio Ribas, que é um centro de referência de infectologia aqui em São Paulo. Estamos em contato agora com o médico Luiz Fernando Corrêa, nosso comentarista aqui da CBN, gentilmente nos atendendo nesta tarde de sábado. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde quem está vendo a gente aqui pelas telas do YouTube ou do Globoplay. Boa tarde. Vamos lembrar o que é o ebola, o que está sendo também esse surto? Tem até uma atualização de hoje, porque o diretor da OMS, o Tedros Adhanom, foi até lá, foi até a República Democrática do Congo, desembarcou hoje. Essa região que é o epicentro lá da doença, o aeroporto está até fechado para voos comerciais por causa dessa epidemia, mas ele chegou por lá, falou com jornalistas, dizendo que está lá para dialogar com a comunidade, entender como é que a resposta está sendo conduzida, identificar quaisquer dificuldades potenciais em fornecer apoio. Já são 246 mortes na República Democrática do Congo, entre mais de 1.000 casos suspeitos. Vamos lembrar o que é o ebola? Então, o ebola é uma doença viral aguda, extremamente grave, tem um alto índice de letalidade, ou seja, muita gente que é infectada morre. O ebola ele foi descoberto mais ou menos há uns 20 anos atrás, um pouco mais disso, uns 30 anos atrás, talvez. E de lá para cá, já aconteceram 17 surtos do vírus ebola na República Democrática do Congo. Para a gente contextualizar também, Leandro, entender o seguinte, o Congo é um país enorme, gente. A gente pensa assim, não é um país na África. A República Democrática do Congo, se você pegar a área geográfica dela e colocar em cima da Europa Ocidental, ela é maior que a Europa Ocidental toda, entendeu? Tirando, obviamente, a Rússia. Mas, enfim, você ocupa uma área monstruosa. Você tem uma dificuldade enorme, porque é um país de florestas, um país de difícil comunicação interna e um país que vive em guerra civil há décadas. Então, tudo isso junto, num lugar desses, é descoberto um vírus da natureza, um vírus que causa inicialmente sintomas como se fossem sintomas virais comuns, sintomas de gripe, né? Dor de cabeça, febre, mal-estar, diarreia, só que ele pode evoluir rapidamente para uma febre hemorrágica. Infelizmente, umas mortes muito feias, mortes daquele tipo de filme de ficção científica, entendeu? Muito ruim e muito difícil de tratar. E pelos outros surtos, o vírus ebola tem descoberto, se não me engano, 6 tipos diferentes. Os surtos que aconteceram até agora, basicamente, eram surtos da cepa Zaire, né? Que foi uma das primeiras a ser descobertas. E para essa cepa, por ela acontecerem surtos praticamente todos os anos, já foi desenvolvido tratamento, já foi desenvolvida até uma vacina, enfim, já tem alguma coisa a se fazer. Agora, nesse surto atual, o mundo está lidando com uma outra cepa, a cepa Bundibugyo, que é uma cepa diferente, que tinha tido outros 2 surtos anteriores. Esse é o terceiro surto documentado causado por essa cepa do vírus ebola, que aparentemente até tem uma letalidade menor do que os outros, mesmo assim uma letalidade estimada nesse momento de 30% a 50% dos pacientes. A cepa Zaire, que é a outra, ela chegava a 90% de letalidade. Então essa cepa teoricamente não mata tanto, vamos dizer assim. Mas nesse contexto social do momento, da República Democrática do Congo, com a guerra civil, não existe, o governo não controla o país inteiro, né? Controla pequenas áreas, milícias e outras facções controlam outras áreas. E justamente esse surto aparece em uma dessas áreas em conflito, né? E uma área fronteiriça com o Uganda, um país vizinho também bastante grande, bastante importante, com conexões para o mundo inteiro. Então, qual o problema? Foi descoberto tarde. Esse surto foi documentado no início de maio e foi comunicado oficialmente no meio do mês, já classificado pela OMS como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Dr. Tedros Adhanom, inclusive, assumiu que decretou isso sem
sem seguir protocolos muito rígidos dos processos ritualísticos, vamos dizer assim, da OMS, pela importância da coisa. Por quê? Uma cepa que também não é comum, então não tem o kit diagnóstico para se fazer, confirmar o diagnóstico em quantidade e facilidade. Você precisava mandar um material para a capital do Congo, que é Kinshasa, que é do outro lado do país, para entender em relação à região que está acontecendo. Imagine que nós estamos falando da distância, da diferença entre alguma coisa acontecer lá no Amapá e o diagnóstico ser feito na fronteira do Paraná com o Paraguai. Para ter uma ideia de como isso é complicado, né? Torna a situação um pouco mais complexa. E a resposta internacional também está complicada, porque os Estados Unidos saíram da OMS, né? Isso diminuiu muito a possibilidade. O último grande surto de ebola que aconteceu em 2014, e nessa época morreram 11 mil pessoas. Lá na República Democrática do Congo. Todos na República Democrática do Congo. E mesmo assim, houve uma resposta maciça americana, com envio de tropas para ajudar a organizar hospitais de campanha. O ebola ele não se transmite pelo ar, isso é muito importante todo mundo saber. Ele é transmitido por secreções do corpo, seja suor, seja secreções nasais, seja saliva, seja qualquer outra coisa. E uma das coisas que complica os surtos de ebola na República do Congo são rituais de sepultamento, onde as pessoas costumam ter que limpar esses corpos e ter contato direto com essas secreções infectadas. Isso aumenta a transmissão da doença de maneira exponencial. Então, até isso teve que ser ensinado e teve que se mudar essa cultura. Então, você vê que a situação é muito complexa. Agora, e aqui no Brasil? Quero saber aqui no Brasil. Então, o nosso risco é muito baixo. É classificado baixo pela Anvisa, é classificado baixo pela OMS e é baixo por algumas vantagens. Primeiro, a gente não tem voo direto para o Congo nem para a Uganda. Você não pode pegar um avião e vir direto para o Brasil. Você tem que passar em algum lugar antes. O caminho mais fácil, eu dei uma pesquisada, o caminho mais fácil é ir pela Etiópia. A Ethiopian Airlines faz esse caminho. Você faz uma conexão na Etiópia, ou faz uma conexão em Joanesburgo, ou faz uma conexão na Europa, e de lá você vem para o Brasil. Então, existem alguns filtros, algumas camadas que podem servir de filtro de defesa, vamos dizer assim. Né? Identificados passageiros vindos da região da República Democrática do Congo, ou de Uganda, ou de Sudão do Sul, que são áreas próximas aonde já se teve caso detectado, você pode isolar essas pessoas e evitar que elas entrem no país. O ideal é que elas não viessem, né? O ideal é que isso fosse feito no embarque, né? Em algum lugar. Mas, enfim, o importante é nossas autoridades estão alertas e você entender que o fato de ter um caso suspeito é bom. É bom em que sentido? Mostra que as nossas autoridades, o nosso esquema sanitário está funcionando. Porque esse indivíduo foi identificado, vindo de uma região da República Democrática do Congo nos últimos 21 dias. Por que 21 dias? É a janela de incubação dessa doença. O ebola não passa sem sintomas. Isso também é muito bom. Isso ajuda muito o mundo inteiro. É diferente de você poder viajar com uma doença que não está sentindo nada, mas você transmite para o vizinho. O ebola não, você tem que estar com sintomas. Então, alguém esteve naquela região do conflito e do surto, né? E nos últimos 21 dias e tem algum sintoma viral, isola essa pessoa. Ponto. É isso que tem que fazer. Acompanha, faz o que tiver que fazer, trata o que der para tratar, mas deixa isolado em ambiente capacitado para isso, como é no caso em São Paulo, o Emílio Ribas, que é o Centro de Infectologia. Então, é isso. Nosso risco continua baixo, mas sabendo que a gente vive num mundo altamente globalizado, né, Leandro? Então, se essas estruturas de conexões e de transporte não tiverem muito alertadas e muito bem treinadas, a chance existe, mas é muito baixa. E tem a Copa do Mundo, né? A República Democrática do Congo vai para a Copa. Mas tem uma vantagem, sabe qual é? Toda a seleção inteira da República Democrática do Congo está treinando na Europa já há 3 meses. Não tem ninguém por lá. Ninguém foi para lá. Ou ninguém está vindo de lá. Eles vão se não me engano, para o Texas, onde vão jogar,
eu acho, posso estar enganado, não Houston, sei, né? mas eu tinha... Houston, então no Texas mesmo, eu tinha essa referência. Eles estão indo da Europa para lá, eles estão na Europa há 2 meses treinando, ou 3. A seleção inteira joga fora do país, nenhum deles joga, não existe futebol profissional no Congo, dentro do país, que seja capaz de manter os jogadores bons deles. Então, todos os jogadores jogam em times estrangeiros, e estavam fora do país. E a decisão do governo foi: vamos reunir a seleção na Europa. E foi providencial essa. E não foi por causa do surto de ebola, viu? Foi uma questão de logística mesmo, porque eles moram fora do país. Não estão treinando na Europa porque o surto de ebola é posterior ao início do treinamento da seleção da República Democrática do Congo. Então, provavelmente, essa decisão foi muito mais pela facilidade de estarem na Europa ou de lugares que possam se deslocar para a Europa com facilidade do que qualquer outra coisa. Tem aqui até informação de que os jogadores só farão a preparação na Bélgica e não vão passar mais pela capital da República Democrática do Congo, justamente por isso, e tem aqui a liberação por parte da FIFA, dizendo que a delegação está em conformidade com os protocolos dos Estados Unidos relacionados ao surto de ebola, então tudo certo aí para a participação da seleção. O governo americano, Leandro, ele utilizou uma cláusula chamada cláusula 42 do protocolo sanitário americano, onde ele pode determinar que cidadãos, não cidadãos americanos, cidadãos estrangeiros que venham dessas regiões nos últimos 21 dias tenham portas, não devem entrar nos Estados Unidos diretamente, vão passar por uma triagem sanitária, e foram determinados 4 aeroportos para que isso aconteça, né? Aeroporto de Dulles, perto de Washington, Atlanta, Nova York e acho que Los Angeles, se não me engano. Esses 4 aeroportos vão servir de porta de entrada e de triagem sanitária obrigatória para qualquer pessoa que esteja vindo dessa região. Inclusive, na semana passada, no final da semana passada, um avião saiu do Canadá em direção a Detroit, e no meio do caminho ele teve que voltar para o Canadá, porque foi identificado que um dos passageiros a bordo caía nessas características. Como não tinha ainda ele não era cidadão americano, ele não tinha green card nem nada, ele foi desembarcar, o avião retornou ao Canadá, no meio do caminho, desembarcou o passageiro em Vancouver e aí seguiu viagem para Detroit, no Michigan. Bom, e vacina, então, está em desenvolvimento, né? Mas demora meses. Até agora não se falava de vacina para essa cepa, porque até no surto, só teve 2 surtos lá no interior da República Democrática do Congo, né? Agora, com esse surto que possivelmente já está fora de controle, já existe anúncio de que empresas farmacêuticas vão começar realmente a tentar pesquisar uma vacina para essa doença. Existe uma vacina para outro cepa, então pode ser que seja mais simples ou mais fácil, vamos dizer assim, para desenvolver essa vacina específica para a cepa Budibugyo, né? Tem gente perguntando aqui, o Cássio, aqui do interior de São Paulo, e quem teve contato, né, com essa pessoa que veio da República Democrática do Congo, qual que é o risco, né, de contágio, assim? Você falou que não é pelo ar, né? Então não é que nem a Covid. Não, o risco não é que nem Covid, não é porque você estava perto da pessoa que você está correndo risco, não é porque você almoçou com essa pessoa que está correndo risco. Você corre risco, você teve contato íntimo com essa pessoa, seja pele a pele, e não é de encostar na mão, gente. É contato íntimo, você teve contato com o suor dessa pessoa, com a saliva dessa pessoa, secreções dessa pessoa. Então, não é uma coisa tão eventual assim, né? Então, para a população em geral, o risco é muito baixo por causa disso, até pelo mecanismo de transmissão da doença. Tem a gente até falando aqui, pela urina também é possível pegar, se respingar no banheiro público? É possível. Não, aí é difícil. Gente, menos. Vamos com calma, não há nenhuma razão para pânico, nem preocupação desse tipo. A gente não está vivendo uma nova pandemia. Dificilmente, pelas suas características, esse vírus consegue se espalhar muito para fora da África. Pode acontecer casos eventuais? Pode detectar alguém viajou de lá para outro lugar. Mas
A preocupação é a transmissão local, e a transmissão local é bastante difícil. Então, é muito pouco provável que isso se transforme num problema mundial. Agora, provavelmente, esse problema local na própria República Democrática do Congo, regional ali naquela região da África, ainda vai crescer mais antes de melhorar. Isso vai ser bastante provável. A população não confia nos médicos, a população não confia no atendimento médico. Essa semana, 3 centros de saúde foram destruídos pela população, porque a população acredita que a pessoa recebe o diagnóstico do ebola e morre porque foi tratado. Foi ali que ela ficou doente. Então, tacaram fogo em três hospitais de campanha. É bem diferente de uma gripe ou de qualquer outra doença que se transmite pelo ar, né? Não se transmite pelo ar. Acho que isso é importantíssimo para a nossa audiência ficar atenta. Só por contato íntimo próximo com as secreções de uma pessoa infectada e com sintomas. Isso é importante. A pessoa, mesmo que tenha infectada pelo vírus ebola, não tem sintoma algum, ela não passa a doença. Ela vai passar a doença a partir do momento que começa a ter sintoma. Então, gente, não é uma doença que se espalha com muita facilidade. Ainda bem, né? Não é uma doença que se espalha assim. E torcer que não seja tão grave como os surtos anteriores na própria República Democrática do Congo, né? Para não causar tantas mortes, né? Infelizmente, essa perspectiva é muito ruim, porque, como a gente vem vendo, o diagnóstico é tardio, meios de diagnóstico não tem à disposição, tratamento é sintomático e de suporte, e não tem estruturas hospitalares construídas nessas regiões. Eu digo, infelizmente, eu acho que o mundo inteiro tinha que estar preocupado, sim, com a grave crise humanitária que se forma naquela região da África, para se somar às outras crises humanitárias que existem na África, né, gente? Não tem só essa, né? Então, é isso que o mundo tinha que estar pensando, como é que eu vou ajudar a República Democrática do Congo, como é que o nosso país pode ajudar a Uganda a enfrentar essa crise. Isso devia estar na cabeça de todos os dirigentes do mundo, mas, infelizmente, eles ficam mais preocupados com outras coisas. Com guerra e tal. Doutor Luiz Fernando Correia, obrigado, viu, pela participação aqui neste sabadão. Ótimo fim de semana. Cara, prazer. Para vocês também. E até segunda-feira de manhã no Saúde em Foco, e provavelmente o papo vai ser desse assunto, né? É isso aí, vamos ficar ligados. Valeu! Valeu, um abraço.